maior município do Rio Grande do Sul em número de habitantes e importância econômica, Caxias do Sul vive um momento de reabertura do comércio em meio à pandemia de Covid-19. Além do que já estava liberado gradativamente como indústria e construção civil, desde a última sexta-feira, dia 17 de abril, estabelecimentos de comércio, shoppings e centros comerciais na proporção de 50% do seu quadro funcional estão operando. A situação no principal polo industrial da Serra Gaúcha é o tema do Direto ao Ponto desta quarta-feira, 22 de abril de 2020. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Aos poucos, o vazio urbano que tomava conta das ruas de Caxias do Sul dá lugar às pessoas. A retomada do funcionamento do comércio, decretada pela Prefeitura na noite do dia 16 de abril, fez com que a população voltasse em massa às ruas, a pé e de carro. O maior ponto de aglomeração foi nas bancas da feira em frente à Praça Dante Alighieri. O shopping Guatemi Caxias retomou as atividades na segunda-feira. As lojas e a praça de alimentação funcionam em horário diferenciado, do meio-dia às 20 horas, de segunda a sábado. Já nos domingos e feriados, o atendimento é das 14 horas às 20 horas. O cinema, o parque de diversão, o espaço kids e o fraldário permanecem fechados. As 3 portarias do shopping estão abertas, porém, há restrição nas vagas de estacionamento. As lojas atendem a normas como higienização periódica de superfícies, redução do número de colaboradores e implantação de revezamento. Além disso, devem cumprir distanciamento mínimo de 2 metros entre funcionários e clientes, lotação máxima de 50% da capacidade e disponibilizar álcool gel 70% para a higienização das mãos. A volta do funcionamento das lojas foi possível graças a um movimento de prefeitos da Serra que discordaram de uma decisão do governador Eduardo Leite, anunciada há uma semana. O chefe do executivo voltou atrás um dia depois, a possibilidade de flexibilização para a região metropolitana da Serra. O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, comemorou a decisão e assinou o decreto de reabertura no mesmo dia. E eu conversei com o correspondente do Correio do Povo na Serra Gaúcha, Celso Esgorla, que dá um panorama da situação no município mais importante da região, Caxias do Sul. Celso, pra gente começar, conta pra gente como tá a movimentação pelas ruas e lojas aí de Caxias do Sul. As pessoas estão respeitando as normas impostas pela prefeitura? Olha, Eric, com relação ao comércio em Caxias do Sul, as lojas estão recebendo os clientes desde a última quinta-feira, quando houve a flexibilização do decreto estadual para a região metropolitana da Serra Gaúcha. Só está sendo permitida a entrada nos estabelecimentos comerciais para quem estiver usando máscara. Muita gente indo até as lojas para fazer pagamentos, colocar em dia suas contas. O Sindilojas aqui de Caxias do Sul estima que os dias com portas fechadas representaram um prejuízo aí na ordem de R$180 mil. E a situação é semelhante nos outros 2 maiores municípios aqui da região, Bento Gonçalves e Farroupilha. Depois da abertura do comércio, houve sim um aumento significativo no movimento pelas ruas das cidades. O que se observa pelas ruas realmente é a grande presença de pessoas pela área central da cidade de Caxias do Sul, e não é muito diferente nos bairros mais periféricos, os bairros mais populosos aqui de Caxias. Muitas pessoas usando máscara, mas uma boa parcela anda aí em grupos e sem nenhuma proteção. As filas acontecem, a exemplo de outras cidades, especialmente em frente a lotéricas e bancos, e muitos não respeitando aquele distanciamento de 1,5 m, 2 entre uma pessoa e outra, E nos espaços públicos, houve ocupação nos parques, por exemplo, no feriado de ontem de Tiradentes? Olha, não houve aquela lotação como no feriadão de Páscoa, mas mesmo assim, com o tempo firme, a presença do sol, temperatura agradável, muita gente saiu de casa. Houve movimento nos principais parques da cidade. O Parque dos Macaquinhos, por exemplo, fica bem no centro de Caxias, e ali se observou a presença de jovens, famílias, pais com filhos pequenos, alguns com máscara, outros sem nenhuma proteção. Também houve movimento de público no Parque da Lagoa, no bairro de Zilriço, um local bem aprazível, no Jardim Botânico e no Ecoparque, fechados pela Secretaria de Meio Ambiente. Estão fechados, trancados, mas mesmo assim as pessoas entraram por acessos secundários. A Guarda Municipal passa nesses locais alertando para a importância de permanecer em casa nesse período de transmissão do novo coronavírus, mas mesmo assim as pessoas acabam saindo de casa. Os veículos da Guarda Municipal com alto-falantes foram usados para tentar então dispersar as pessoas. E qual é o sentimento da população? As pessoas estão com medo? Como elas estão reagindo a toda essa situação que a gente tem vivido? O que se observa, e até pelas conversas à distância com algumas pessoas,
é que se tem receio de contrair a doença, muitos usando todas as proteções possíveis e outros não se portando muito. Mas, no geral, existe sim um temor de se contaminar com a Covid-19. Nesta quarta, a Prefeitura flexibiliza a abertura de academias com um vasto regramento. Quais são essas normas? E eu quero saber se já houve movimento nesses locais. Sim, já houve boa movimentação nas academias que retomaram as atividades nesta quarta-feira. Outras deverão retomar no decorrer desta semana e o atendimento é por agendamento. O decreto determina, entre outras regras, que a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos deve se dar na proporção de um aluno para cada 16 metros quadrados. Os horários deverão ser pré-agendados, com duração máxima da aula de 45 minutos e intervalo de 15 minutos, evitando assim aglomerações e contato com outras pessoas. Os alunos devem ficar a uma distância de 4 metros entre si. Após as aulas, os equipamentos devem ser higienizados com álcool etílico. Os funcionários e alunos devem usar máscaras. Deverão também ser disponibilizados kits de higiene completo em sanitários para alunos e funcionários. Cada aluno deve levar a sua toalha de casa. Nas áreas das esteiras, por exemplo, deve ser respeitada uma distância mínima de 2 metros lateralmente e não podem estar direcionadas na direção dos alunos. Ficam vedadas ainda atividades que tenham contato físico, como lutas, atividades de alongamento e afins, e a utilização de bebedouros de uso comum. Outro detalhe importante, o decreto não alterou a situação das academias ao ar livre ou de quadras de esportes que permanecem fechadas. Os exercícios em quadras de areia também não foram liberados. Para a gente finalizar, existe a perspectiva de novos decretos para os próximos dias, trabalhando, por exemplo, a questão de obrigatoriedade de máscaras para caminhar nas ruas? Eric, o gabinete de crise da Prefeitura de Caxias segue estudando a possibilidade de adotar, sim, a medida de uso obrigatório de máscara em ambientes públicos por toda a comunidade. A medida pode ser implantada já a partir da próxima semana. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de planejamento, o Eloy Frisso, esta medida vem sendo estudada, mas ainda não teria sido adotada por não haver uma estrutura de compra de máscaras como a que existe agora, onde é possível, inclusive, confeccionar máscaras de forma caseira. Os últimos decretos municipais já obrigam a proteção para clientes e funcionários de supermercados, farmácias, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais. Na indústria local, as máscaras também estão sendo utilizadas por todos os colaboradores. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, Caxias do Sul tinha até esta tarde 44 casos de coronavírus. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. O episódio teve na técnica Israel Mesquita. Eu sou Eric Halpe. Até a próxima. Tchau.